Boa noite, paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para dar continuidade da leitura do texto bíblico. Antes de eu iniciar a leitura, eu quero fazer os meus agradecimentos à irmã Andréia Bertazzoni, à irmã Maria Albeni. Quero também fazer o meu agradecimento especial à minha professora Leia de Castro, que está tão longe e está nos acompanhando. Um beijo no coração de vocês, Deus abençoe. Mas vamos continuar aqui para a leitura da palavra de Deus, porque a Bíblia diz, e hoje nós vamos aprender no Salmos 41. A minha Bíblia tem por tema assim: o cuidado de Deus para com os pobres. Davi queixa-se da traição de seus inimigos e busca o socorro de Deus. Isso é um salmo de Davi. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livrará no dia mau. O Senhor o livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra e tu não o entregarás à vontade de seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade. Tu renovas a sua cama na doença. Eu dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. Sara minha alma, porque pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo: quando morrerá ele e perecerá seu nome? E se algum deles vem ver-me, diz coisas vãs. No seu coração amontoa a maldade. Em saindo para fora, é disso que fala. Todos os que me aborrecem murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam mal, dizendo: uma doença má se lhe pegou, e pois que está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Mas tu, Senhor, tem piedade de mim e levanta-te para que eu lhes dê o pago. Por isto conheço eu que tu me favoreces, que o meu inimigo não triunfa de mim. Quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos. Amém, amém. Gente, eu fui estudar um pouco desse texto bíblico e eu confesso para os irmãos que é um texto bem complicado, bem triste, porque aqui Davi, ele está tratando do assunto enfermidade, do verso 8 e 10 dele, está tratando do assunto pecado da vida dele, no verso 4, por consequência do pecado cometido. E essas duas frases se unem junto para quê? Para afligir a Davi e colocar ele em perigo enquanto seus inimigos conspiram contra ele e esperam a sua morte. Por quê? Porque quando nós estamos numa situação de enfermidade e por conta de pecado, nós ficamos muito fragilizados, a nossa mente, nós nos sentimos mal, mas mesmo assim, o Senhor cuidava de Davi, o Senhor estava com ele. Podemos destacar que esse salmo foi escrito no tempo da revolta de Absalão. Absalão, diz a palavra do Senhor lá em 2 Samuel 15, do 1 ao 6, que ele tenta conspirar contra o próprio pai. Davi era pai de Absalão, então entenda isso. Que coisa triste, que coisa complicada. E detalhe, Absalão aproveita que Davi está doente para se promover como rei de Israel. Então pensa comigo, um filho querendo tomar o trono do pai, vendo o pai doente, em vez de socorrer o pai, aproveita desse momento para tomar aquilo que é dele. Irmão, é tão difícil a gente ser traído, né? A gente ser deixado de lado, ainda mais quando é no meio familiar. Aqui Davi estava com problema de família. Casos de família na casa de Davi. Se tivesse aqui no programa dos dias de hoje. Mas o que acontece? Davi, ele continua confiando no Senhor. E o que me chama a atenção nesse verso, nesse texto, é que o verso 1 diz assim, que aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará no dia mau.
Davi, ele sempre foi um homem voltado às coisas do Senhor. Davi queria sempre cuidar, queria sempre ajudar. Eu lembro de uma certa feita, quando Davi descobre que Abigail está viúva, ele vai lá catar aquela mulher para ele, para cuidar, para zelar daquela mulher. Então Davi sempre foi um homem que sempre prestou socorro para o necessitado. E por ele ser assim, quero crer eu no Senhor, que o Senhor livrava ele no dia mal. A Bíblia diz aqui no verso 2 que o Senhor o livrará e o conservará em vida, que será abençoado na terra e tu não entregará à vontade de seus inimigos. Eu penso que se Davi está declarando esse texto, ele está declarando com propriedade, por vivência. Ele sabia, ele conhecia o Deus a quem ele servia. E mesmo sabendo que a sua condição, que ele estava naquele momento, era uma condição referente ao seu pecado, mesmo assim, ele entendia que a misericórdia do Senhor o alcançava e que ele era guardado pelo próprio Deus. Diz a palavra aqui que para que o Senhor tivesse piedade dele, sarasse a alma dele, porque ele sabia que tinha pecado contra Deus. No verso 5 diz: os meus inimigos falam de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá seu nome? A preocupação dos inimigos de Davi era tê-lo ele em vida e que o nome dele fosse lembrado. E muitas vezes é assim na nossa vida. O inimigo da nossa alma não suporta a nossa vivência no Senhor, a nossa estada na presença dele. Quantos que muitas vezes querem sumir com o nosso nome, porque não aguenta quando pronuncia o nosso nome. Mas por quê? Porque quando nós temos uma vida voltada ao Senhor, o nosso nome incomoda. Uma certa feita, eu lembro que eu congregava num certo ministério e chegou uma pessoa lá possessa de demônios. E ela queria procurar pelo nome Ângela. E aí o obreiro falou, mas o que você quer com Ângela? E ele aspirava raiva, ódio e falava assim, porque da onde eu venho, o nome dela é comentado, mas com ódio. No final do trabalho fizemos uma oração sobre a vida dele, nós oramos, o Senhor repreendeu aquele espírito maligno e ele naquele momento foi liberto e ele teve o prazer de me conhecer, mas graças a Deus em paz e tranquilidade. Mas o inimigo da nossa alma muitas vezes não gosta nem da pronúncia do nosso nome, quando nós estamos trabalhando em prol do reino, em prol das coisas do Senhor. E o que me chama mais atenção aqui é o verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava que comia o meu pão, levantou-se contra mim o calcanhar. Quando Davi está declarando essa palavra, faz-se entender que ele está falando de Aitofel, que outrora estava com ele, acompanhava ele agora, ele se torna conselheiro de Absalão, e Deus é tão maravilhoso que ali Aitofel faz um conselho para Absalão, mas enquanto isso, Davi está orando para que Deus venha invalidar, não venha fazer com que Absalão acatasse aquele conselho. E por misericórdia, Absalão não acatou o conselho de Aitofel, mas Aitofel traiu a amizade de Davi. E também essa palavra faz uma alusão ao texto bíblico messiânico de quando se fala de traição acerca de Jesus sendo traído pelo próprio Judas. Aquele que comia na mesa, aquele que compartilhava no ministério, aquele que tinha um cargo de confiança diante de Jesus. Agora pensa comigo, se Davi passou, se Jesus passou, você acha que pode não passar? Todos nós passamos por traição. Traição na amizade. Muitas vezes nós somos traídos. E quantos de nós já não traímos um amigo? E como nós traímos uma amizade? Falando mal, defraudando, levantando calúnias. É para pensar. Cultive amizades. Cultive amigos. Não seja ingrato. Tem pessoas que passam para a nossa vida por um tempo. O ciclo se fecha e se inicia outro ciclo para outras pessoas entrarem. Mas isso não quer dizer que a amizade fechou por conta de traição, enfim, não. São ciclos que todo ser humano passa, entenda. Valorize aqueles amigos que hoje não caminham com você, mas de algum momento da vida te ajudou, te estendeu a mão. Eu, irmã Ângela, vixe, eu tenho um monte. Eu tenho um monte de gente
que já cuidou de mim, que já me ouviu, que já me abraçou, que já entrou comigo nos valados, nas guerras, amigos que já me vestiram, que já me alimentaram. E hoje, nossa amizade é uma amizade assim mais distanciada. Por quê? Porque o ciclo se fechou, porque se iniciou por outros lados para minha caminhada continuar, e a vida deles também continuaram, mas eles não deixaram de ser pessoas que eu considero e que eu amo. Se eu fosse intitular aqui, ixi, ia ter muitos. Muitos. E nessa noite eu quero declarar minha gratidão pela tua vida, que de alguma forma, em algum momento da minha vida passou para me ajudar, para me abençoar, para me beneficiar. E não é porque hoje nós não estamos juntos que houve um desfecho, uma quebra, até mesmo uma traição. Porque a traição, ela dói. Agora, se você passou por uma traição de amizade, tem um conselho para tua vida. Libera perdão. Que é muito ruim você andar com aquela mágoa contra uma pessoa que foi seu amigo e hoje não é mais. Porque te traiu numa palavra, numa atitude, numa decisão. Quero só te lembrar de uma coisa, você também é falho. E do mesmo jeito que alguém erra comigo, eu também erro com alguém. A Bíblia fala que Davi, ele tá aqui chateado, porque Aitofel escolheu o caminho de abençoar o inimigo que era dele, que se tornou inimigo dele. O próprio filho de Davi se tornou inimigo do pai. Não que Davi se tornou inimigo do filho. Pensa com carinho nessa parte do texto. Pensa como Jesus agiu. Jesus não falou nada. Sabia que Judas ia trair, porque o amigo conhece o outro. É esse o propósito? Deixa ser cumprido. Só que tudo que a gente faz tem uma colheita. E a gente precisa tomar cuidado em atender ao pobre para nossa colheita ser boa. Vamos lá? A Bíblia diz aqui que no verso 12, Davi diz: quanto a mim, tu me sustenta na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Davi, ele não era perfeito, mas ele era sincero. Davi, ele não era perfeito, mas ele era verdadeiro com Deus. Davi, ele não era perfeito, mas ele tinha sã consciência das suas limitações e do seu erro. E nessa noite, é para isso que o Senhor chama a nossa atenção. Que nós venhamos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. Que nós venhamos pedir perdão ao Senhor. Que nós venhamos liberar e libertar e deixar ir embora aquele que outrora nos afligiu, mas que agora está em paz. Libera perdão nessa noite. Não deixa a história acabar assim. Ainda dá tempo de recuperar algumas coisas. E quando você pensa assim, você é liberto, você declara o verso 13 como uma oração. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos e séculos. Amém, amém. Que o Senhor te dê uma semana abençoadora. Que o Senhor te fortaleça. Que o Senhor estreite seus laços de amizade com os seus amigos. Que o Senhor te ajude na caminhada. Que o Senhor sempre prepare Arão e Ur para caminhar com você. Que o Senhor abençoe a tua entrada, a sua saída, o seu deitar e o seu levantar. E que o Senhor te faça ter um coração agradecido, ao ponto de declarar: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de séculos em séculos, eternamente. Amém, amém, assim seja. Muito obrigado pela sua atenção. Se Deus tem falado contigo, compartilhe esse vídeo com alguém que precise. Fique com Deus e eu te aguardo no próximo vídeo, que será o Salmos 42. Deus em Cristo vos abençoe.